E voltamos então de novo a estar aqui na Rádio Mais. Eu sou o João Araújo, estou com o Henrique também Bastos, que aqui está com Cidades Online, e também com o engenheiro Pinto Moreira, que é candidato pelo CDS, precisamente à Câmara Municipal de Oliveira das Meias. Desde já, obrigado Pinto Moreira por estar aqui connosco na Rádio Mais também, na Cidades Online. Vamos começar por aqui. Muitas pessoas poderão não saber, e para esses que nós vamos falar para já em particularmente também, afinal quem é o Pinto Moreira, que agora aparece naturalmente como candidato à Câmara Municipal pelo CDS, um CDS que quer voltar a ser terceira força partidária. Porquê a terceira força? Começando por aqui, Pinto Moreira. Boa tarde e obrigado. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mais, também ao Cidades Online. Obrigado por esta oportunidade de vir aqui falar um pouco de mim próprio, conforme o João sugeriu, e também falar sobre Oliveira das Meias. Eu nasci há 57 anos, na freguesia de Ule, e estou há cerca de 32 anos a residir na freguesia de Vila de Cocujães. O meu trajeto profissional começou pela área da engenharia, direção industrial, e depois foi evoluindo para as áreas de gestão, e nos últimos 20 anos tenho andado associado a consultor, sou consultor de empresas, gestor de empresas, trabalho muito desde de Oliveira das Meias até Lisboa, Alentejo também, e às vezes também algumas passagens pelo estrangeiro. De primeiro tive uma experiência autárquica, fui vereador em regime de permanência na Câmara Municipal de Oliveira das Meias entre 1997 e 2001, e foi exatamente aí que eu tive a oportunidade de ter contacto com o mundo político, com a gestão autárquica, de perceber a fundo e em profundidade todo o Concelho de Oliveira das Meias, todas as suas necessidades. Conheci muitas pessoas, estabeleci muitos contactos, foi uma experiência difícil em termos físicos, em termos de entrega, mas muito enriquecedora do ponto de vista do meu conhecimento. Então, daí ficou essa experiência que eu estou agora a procurar capitalizar ao serviço do CDS-PP, que em determinada altura me fez convite que eu aceitei para endereçar as fileiras do CDS-PP. Estou eu, neste momento, a presidir uma comissão política que foi eleita em novembro de 2005, quase há 2 anos. Então, nós partimos com um propósito de, por um lado, fazer crescer o CDS-PP em Oliveira das Meias e, por outro lado, criar um projeto autárquico forte para as eleições de 2017, para as eleições deste ano. E, portanto, é esse projeto que estamos, neste momento, em pleno trabalho, já está em andamento, estamos em marcha, e acredito que, desta vez, tudo o que temos, as pessoas que temos, o conjunto, o projeto, as ideias que vamos apresentar, vamos colocar, estou convicto, essa é a convicção, vamos colocar o CDS-PP em Oliveira das Meias no arco da governação. Na última entrevista que tivemos há cerca de 2 meses, eu colocava essa mesma questão ao Pinto Moreira. Onde é que andou o CDS até agora? Aparece naturalmente com esta candidatura de novo, ou um reaparecimento, que assim se pode chamar. Concorda comigo? Pois, o CDS, como todas as instituições, é feito de pessoas, cada pessoa vai tendo o seu projeto, uns com mais êxito, outros com menos êxito, e é facto que desde 2001 o CDS não tem tido representante na Câmara Municipal, não tem tido representante no Executivo. Foram feitas algumas tentativas, portanto passaram-se 3 eleições autárquicas, não conseguiu atingir esse objetivo, mas penso que todas essas experiências passadas, hoje sabemos aquilo que não devemos fazer. Aquilo que não se deve fazer, erros que não se devem cometer, erros que não se devem cometer, e também outra capacidade, outra visão, outra leitura, outras pessoas, outro projeto, assim que teria que ser. Nesta sua apresentação na candidatura, tem como lema rejeitar demagogia e promete campanha limpa e com elevação. O que é que quer dizer isto, Pinto Moreira? É um recado para alguém?
Não é um recado para ninguém, muito embora nós sabemos que em período de campanhas eleitorais a adrenalina costuma se sentir um bocado e há pessoas que efetivamente não se portam bem no sentido. E no passado, de facto, algumas campanhas eleitorais foram assistimos marcadas por grande crispação. Estou-me a lembrar concretamente da eleição da campanha de 2009, em que eu também fui candidato nessa altura, e houve de facto uma crispação que penso que não ajuda nada, é a crispação pela crispação. As pessoas gastam ou investem muito tempo a desconversar sobre o acessório para não ter de conversar sobre o essencial. E isto é estratégia de pândego. Claro. E, portanto, o CDS não vai fazer política de pândego nem estratégia de pândego. Nós vamos discutir aquilo que é essencial, vamos apresentar as nossas pessoas, aquilo que estamos preparados, e apresentar as nossas ideias para o Conselho de Oliveira das Anéis. Como é que encara esta candidatura concretamente, então, e em particular? Eu encaro esta candidatura como um grande desafio e como uma oportunidade para Oliveira das Anéis de ter também na definição dos seus destinos, um conjunto de pessoas, um conjunto de ideias que vai enriquecer ainda mais. A pluralidade de ideias é sempre desejável e vantajosa e nós temos as nossas e vamos procurar manifestar e apontar a bondade das nossas ideias. Poderá dizer-se que, perante aquilo que acaba de dizer, perante a sua experiência e o trajeto, naturalmente, enquanto militante do CDS, esta era já uma candidatura pré-anunciada ou não havia mais ninguém também? Esta candidatura surge de forma natural dentro da Comissão Política. A Comissão Política, conforme lhe disse, foi eleita em 2011. Várias pessoas militantes do CDS-PP de Oliveira das Anéis, na altura, me incentivaram e apoiaram nesta candidatura, na candidatura à Comissão Política. E a partir daí fizemos o nosso trajeto e eu, sendo uma pessoa, digamos, quase que o mais sério, de uma equipa de jovem e menos jovem, não quis tomar a linha da frente, mas assim foi em decisão da Comissão Política, por unanimidade, entenderam que deveria ser eu o candidato e me convenceram e também prometeram que estariam comigo, que me apoiariam para ser o candidato, porque encontrariam razões, encontrariam alguma experiência política e também uma certa maturidade e experiência profissional. Sabendo, como já conhece naturalmente, duas candidaturas, a de Joaquim Jorge e também a de Ricardo Bastos, eu pergunto-lhe o que é que tem de diferente a candidatura do CDS, neste caso, no seu caso, enquanto candidato, para apresentar aos oliveirenses. Não esquecendo que também temos uma candidata da CDU, a Joana Santos, e ainda se fala muito de uma lista independente. Não se tem ou não conhecimento dessa. O que é que difere a sua candidatura das outras que já são conhecidas? A nossa candidatura... aquilo que eu estou em condições de afirmar é que temos uma equipa, eu tenho uma equipa para a Câmara, composta, uma proposta dos 5 primeiras pessoas, todas de qualidade, com competências e experiências diversificadas, em que estamos preparados para assumir qualquer pelouro ao nível da Câmara Municipal. Se me permite, eu vou já dizer então, o número 2, Maria João Bastos, número 3, João Campos, número 4, Silvio Rodrigues, número 5, Susana Mortágua e, enquanto representante e candidata à Assembleia Municipal, Ana Pedro, certo? Certo. Ora, aí está exatamente a diferença. A apresentação não foi a apresentação do Pinto Moreira, foi a apresentação da equipa. Está a reparar que, até agora, ainda não sabemos, o Pinto Moreira, eu não me apresentei, a apresentação não foi a apoteose, não me quis colocar em cima do... É a primeira candidatura que apresenta a equipa, é isso que quer dizer? A equipa, da primeira vez, apresentei a equipa e apresentei também já uma proposta de pelouros, assim, é esta pessoa para esta e para esta área, aquela para aquela. E se vir, são pessoas que cobrem duas gerações, portanto, é uma diversidade de idades. Sem dúvida. Cobrem o Conselho desde o Nordeste até ao Sul, portanto, são pessoas que conhecem os seus locais, conhecem as suas terras e são conhecedores de todas as áreas. E tem aqui uma curiosidade já agora, é que estamos a falar de 5 mulheres.
Estamos a falar de 5 mulheres, naturalmente. Algo inédito, digo eu. Isso aí também não quer dizer que seja uma diferença, não estamos a dizer que é um desprimor não ter homens. Lógico. Mas foi natural, foi de forma natural, foi escolher as pessoas melhores à medida que apareceram e também no âmbito da sua disponibilidade. E de facto são mulheres de grande valor. Lá diz o ditado, por trás de um homem está sempre uma grande mulher. Já ouviu falar nessa chamada lista independente, cujos rumores se parem em Oliveira das Meias ou não? Ouvi falar, mas nada de concreto, nada que eu possa dizer, nunca me foi, tentei saber, mas nada de concreto, nada mais do que rumores, do que boatos, não faço a mínima ideia. Sei que a nível de Assembleias de Freguesia foi anunciada uma lista independente, a nível da Assembleia de Freguesia, de Pinheiro, Travanca e Palmares. A lista independente é a continuidade da lista independente de Cesar, de resto não tenho mais conhecimento de outros movimentos independentes. Falemos do seu programa então, se é possível, Pinto Pereira. Vamos começar por dissecar um pouco esse programa. Pois, o nosso programa é extenso, ele cobre 10 áreas prioritárias, importantes, desde logo à cabeça a área da sustentabilidade financeira da autarquia, o rigor e a transparência, continuar o saneamento financeiro da autarquia e uma coisa muito importante, com o CDS, PP na Câmara Municipal, os presidentes de junta vão deixar de ser pedintes do Presidente da Câmara. Vamos ter mais transferências para as juntas de freguesia, para os presidentes de junta de freguesia fazer os projetos, fazerem as suas obras e terem capacidade de mostrar aquilo que valem e não simplesmente uma gestão corrente. Mas sente ele junto dos presidentes da freguesia com quem naturalmente terá conversado precisamente esse lamento? Naturalmente. Sabe que em 2016, e estes são os números, a Câmara Municipal transferiu para obras, para investimento, 301 mil euros para a totalidade do município, das 19 freguesias, agora 12. Ora, 300 mil euros a fazer a questão da média e ver o que é que isso dá. Dá nada. Praticamente nada. E estes são os valores. 300 mil euros não dá. Claro. Não dá para fazer o que quer que seja dividido por 19. Estamos a falar de muito, muito pouco desta área, e esta sustentabilidade financeira da autarquia e o rigor será uma área que ficará naturalmente sobre a minha dependência, se assim for eleito Presidente de Câmara. Sim, senhor. Vamos então para alguns temas que estão aqui. Essa é a primeira, outras sim, já lá iremos depois. Vamos naturalmente falar de alguns temas que aqui temos e que são prementes e que de resto também colocamos aos outros candidatos. Um tema sempre premente é precisamente água e saneamento. Como é que estamos? O que é que tem preparado para isso? Água e saneamento estamos mal. Estamos muito mal mesmo. E aí não vale a pena iludir os oliveirenses. Portanto, nós não vamos ter uma cobertura de água e saneamento tão cedo. Conforme nós sabemos, isso é recente, foi feito um contrato de concessão da Câmara com a Indaqua, que previa um conjunto de investimentos a realizar pela concessionária. E depois a Câmara Municipal iria fazer candidaturas ao Portugal 2020 para fazer as ligações às pessoas. Porque a concessão é apenas para a construção dos depósitos e das grandes adutoras de água e também ao nível de saneamento, construir 2 hectares. Toda a ligação aos particulares tem que ser pago pelos particulares e pelas câmaras. Ora, e esse grande investimento, essa concessão, e a concessão foi feita, digamos que justificadamente, numa altura... Alguém disse que terá sido um contrato ruinoso. É dessa opinião? Ainda não sabemos, mas tudo aponta para isso. O que acontece é que a concessão foi feita, como digo, foi feita para fazer o abastecimento de água, mas não previa, nem prevê a ligação de contadores de água às pessoas. Ora, o contrato de concessão foi feito em 2013. O que acontece é que, e esta é a verdade, neste momento o contrato está em incumprimento. Ora, a que é que se deve esse incumprimento? O incumprimento das duas, ou se deve à concessionária, atraso na concessionária, e a Câmara tem que pedir indemnizações à concessionária, ou o atraso se deve à Câmara Municipal. Tem que prestar contas, não é? E tem que prestar contas, é o responsável político. A verdade é o facto, isso está escrito, a Câmara Municipal pediu ou mandou adiar as obras previstas, os investimentos previstos em 2014 e 2015.
2014 e 2015 foram anos de não investimento Explicação por parte da Endacua, por indicação e por ordem da Câmara Municipal. Essa explicação foi pedida, essa justificação foi pedida esta semana em Assembleia Municipal, na segunda-feira, foi pedida ao Sr. Presidente da Câmara, foi pedida ao vereador do Pelouro, Dr. Ricardo Tavares, e a resposta foi silêncio absoluto, silêncio total, não houve qualquer resposta. E, portanto, o incumprimento está aí. Consequências muito más à partida. Primeiro, havia dentro desses investimentos, um deles era a conduta de água para a Latogal. Ora, a Latogal, tendo em atraso o investimento, a Latogal passou para a construção de furos artesianos próprios. E, portanto, a Latogal neste momento não precisa de água. Ora, se não precisa de água, porque teve de tratar de furos. E aí, ao não precisar de água, levanta várias questões. Como por exemplo? Como por exemplo, uma delas é que nos contratos com a água, quando as populações estiverem servidas de água à sua porta, são obrigadas a fazer a ligação à água, a ligação à rede. Ora, a Latogal, quando lá passar, vai ser também obrigada a fazer a ligação à rede? Provavelmente não. Não sabemos. Pois, claro. Portanto, e aí vai-se colocar uma questão de injustiça muito grande. Segundo, o contrato de concessão foi feito tendo em conta uma expectativa de realização, uma expectativa de consumos de água. Ora, com isto, não tendo a Latogal como cliente, a concessionária tem um prejuízo. Quem é que vai assumir esse prejuízo? Não sabemos quem vai assumir esse prejuízo. Portanto, este é o segundo. Ou melhor, o Pinto Moreira sabe, mas não quer dizer. Tenho noção de quem possa ser. Quem vai assumir este prejuízo é sempre o mesmo, é o concedente, é a Câmara Municipal. São os contribuintes. Resultado deste atraso, a Endacua fez apenas, em 4 anos, investimento de 1 milhão de euros, e que era suposto, naturalmente, com o investimento, com o esforço financeiro inicial grande, que nos primeiros 3 anos não tivesse resultados negativos. Ora, o que acontece é que a Endacua fez investimentos de 1 milhão de euros e já teve 1 milhão de euros de lucros, de resultados positivos. Portanto, este é um negócio que só pelos primeiros anos, primeiro já foram uma ruína completa, e isto é uma coisa que os oliveirenses deviam saber e deviam ter consciência e não embarcar em propaganda enganosa que é feita. Esta é a verdade dos factos. São 4 anos a que a Câmara mandou não investir e que a Endacua já ganhou 1 milhão de euros e fez ainda praticamente nada. Um problema que existe aqui, a qualquer que seja o candidato que venha a ganhar, é que não pode naturalmente fazer esse contrato, que é um contrato de longa duração, não é? Portanto, é um contrato que, além de ser feito, que prejudicou o passado, está a prejudicar o presente, mas compromete também o futuro dos oliveirenses. Porque o candidato que for eleito vai ter que viver com aquela situação. Mas os penalizados são os contribuintes, os penalizados são sempre a população. E isto aqui os oliveirenses devem saber com certeza, e neste momento, daqui por 2 meses, estamos a votos e, portanto, no meu ponto de vista, é a altura para os oliveirenses fazer um juízo correto e apurado de uma coisa que não está explicada, por isso simplesmente não está explicada. Não se percebe como a Assembleia Municipal, sendo o órgão fiscalizador da Câmara Municipal, fazem perguntas ao seu Presidente da Câmara, ao vereador, e a resposta é silêncio sepulcral. Pinto Moreira, falemos das zonas industriais. Muitos têm falado, uns com menos, outros com mais, e algumas até sem estarem ocupadas devidamente também. Qual é a opinião do CDS? Essa faz parte, esse é o nosso grande eixo, nossa prioridade, que é o setor económico, a competitividade, o conhecimento e a inovação. Portanto, nós CDS partiremos com prioridade para a infraestruturação de todas as zonas industriais. Com dinheiro público ou com dinheiro próprio, esta é uma prioridade. Nós não podemos estar a assistir a mais empresas a deslocarem-se do nosso concelho. Não temos nada contra as empresas a deslocarem-se do nosso concelho. Agora, deslocarem-se do nosso concelho por não terem condições de implantação no nosso, por não termos espaço de acolhimento, isso é que não poderá acontecer necessariamente. Depois, também algumas zonas industriais estão muito mal servidas em termos de acessos viários. Portanto, essa é uma prioridade que vamos trabalhar sobre isso. Portanto, não podemos ter um tecido económico de empresários de elite. Aqui Oliveira das Meias, eu conheço o país, muita realidade económica,
económica em muitos distritos do Conselho, e Oliveira das Meias é uma elite de empresários. Portanto, isto é uma elite de primeira linha. Nós não podemos estar com zonas industriais, não podemos estar com políticas para os empresários que são próprios de há 200 anos atrás ou de há 100 anos atrás. Temos de ser proativos e temos de andar a par dos empresários, criando condições agradáveis, de boa implantação para os empresários fazerem o seu trabalho. Pinto Moreira, há aqui uma empresa, porque estamos a falar de empresários, porque estamos a falar de zonas industriais, que penso que conhece, esta empresa EVA 2, Valorização de Alumínios S.A., que tem sido muito comentada, naturalmente, pela poluição que cria no ambiente e não só, pelo mal que faz à saúde, em Nogueira do Cravo. O que é que tem a dizer sobre isto, que tem causado alguma polémica, para não dizer muita polémica também? Eu tenho acompanhado essa polémica também, através dos meios de comunicação, mas não tenho conhecimentos factuais, em termos legais, do que é que está em causa. Não tenho conhecimento. Sei, é uma empresa de fundição, e hoje as empresas de fundição existem disponíveis meios que tratam todos os seus efluentes, quer líquidos, quer gasosos, de tal maneira que não causem prejuízo para a população e para a comunidade envolvente. Portanto, tecnicamente, não tenho nada contra a empresa. Claro. Agora, tecnicamente, existem meios, e se a empresa não dispõe dos meios técnicos adequados para garantir que ela é não poluidora, terá naturalmente de se apetrechar com isso. Naturalmente, também é preciso saber que são, normalmente, e eu sei e conheço, são investimentos que levam certo tempo a fazer, levam tempo de investimento e de implantação. Não é apenas de um dia para o outro que a este nível se identifica um problema e que ele é solúvel na semana seguinte. Não, levará o seu tempo normal, e acredito necessariamente que qualquer empresa do nosso Conselho será a primeira a ter a vontade e a necessidade de cumprir com toda a legislação ambiental. Porque em cumprimento com a legislação ambiental no país existem empresas, obviamente que existem, mas temos que fazer um processo construtivo, progressivamente ir resolvendo. É verdade, é que neste caso o proprietário da empresa diz que tem tudo legal, portanto, se assim o diz, perguntamos nós, estará correto, ou mesmo apesar dessa poluição que vai criando ali na zona envolvente? Se o empresário o diz que está tudo legal, temos que ouvir o contraditório, claro. Ouvir as instituições, que não ouvi, claro. Apenas pela voz do empresário, não vale a pena, temos que ouvir também depois as instituições. Falamos de outro tema que já íamos falar precisamente a seguir, e o Pinto Sousa já tocou praticamente, o Pinto Moreira já tocou um pouco ao de leve. As redes viárias e as ciclovias, precisamente. Isto é um tema também que preocupa. As redes viárias, temos dois grandes aspectos. É a rede viária novas vias, e a manutenção das vias daquilo que nós fazemos todos os dias. Aquilo, sinceramente, que mais me preocupa até é a rede viária do dia-a-dia. Isto é, durante 4 anos, de uma maneira geral, as estradas do nosso Conselho chegaram a um nível de degradação bastante grande, bastante elevado. É visível. Portanto, com o piso muito, muito estragado, com ausência de bermas ou sem bermas. Quer identificar algum local em específico, não? Várias, de uma maneira geral. Uma delas que fiz muito bem, de Oliveira das Meias para o Loureiro, passando por Uladens, chegou a um estado de degradação quase de carro de trator. A rede dos Cogujais, a Rua da Boa Nova, também degradação em geral, e há de lembrar que em determinada altura os presidentes da Junta de Freguesia, alguns, inquietaram-se com o problema, e então aí passou à altura das cisternas de betão, né? Então passou àquela modalidade em que os presidentes de Junta, com pedintes, vão com a sua cisterna à Câmara Municipal, abastecem e depois vão tapar buracos. Ora, isso é aquilo que está prometido na campanha, na apresentação do CDS-PP. O CDS-PP vai acabar com a profissão de tapa-buracos. Tapa-buracos, não vai existir essa profissão. É contra os cantoneiros, por exemplo. Os cantoneiros tapa-buracos. Cantoneiros, sim. Que é assim que lhe chama. Sim, mas eu falo com números e concreto. E agora, portanto, estamos a falar sobre o acessório. O real é o seguinte. O real é que, em 2014, a Câmara orçamentou 150 mil euros para a manutenção de vias.
Em 2015 passou para 250 mil, em 2016 passou para 750 mil e para 2017 orçamentou 1.700.000. Portanto, estamos a ver, orçamento é muito dinheiro. Muito dinheiro, é muito dinheiro. Ora, aí nós percebemos naturalmente que isto é uma tática eleitoral, tática de eleições, e portanto eu, membro da Assembleia Municipal, o que fazer contra isto? Quer dizer, denunciamos que era exagerado, que não podia ser assim, que os investimentos tinham de ser planeados ao longo do mandato, que não podia ser assim, mas votamos favoravelmente, as estradas têm que ser reparadas. 1.700.000 reparo, mas em abril, ao fim do primeiro trimestre, a Câmara submete à Assembleia um pedido de revisão do orçamento para este ano. Revisão do plano e revisão do orçamento. E a revisão do orçamento, o que é que significa? O que é que está em causa? O que está em causa é para se perceber que o ano passado a Câmara Municipal teve 3.300.000 de resultado positivo. Digamos, lucro. 3.300.000 euros. E então a alteração ao plano era desses... A Câmara Municipal, de resto, já baixou a dívida, não é? Sim, baixou. Desses 300... Baixou, mas não fez nada especial para isso. Fez muito, mas pouco. Desses 3.300, 2.400.000 para reforçar a verba de 1.700.000 aprovada inicialmente. Portanto, estamos a ver que até setembro a Câmara Municipal estava-se a propor a gastar 4.200.000 nas redes viárias. Nas redes viárias. Ora, isto aqui levanta N questões e N dúvidas. Primeiro, onde é que há tempo para fisicamente espalhar 4 milhões de euros... Em 2 meses. Em meio ano, em 6 meses. Tempo fisicamente. Não é? Segundo, mais grave, onde é que há tempo para fazer concursos públicos para aquilo? O concurso público leva meses. Ora, se não é feito por concurso público, como é que vai ser feito? Vai ser feito por ajuste direto. Mas isso não pode ser. Ajuste direto é para obras urgentes, para obras emergentes, para um dano, para um cataclismo, para uma inundação, e é preciso reparar e não há tempo para... Portanto, há regras a cumprir. Portanto, há regras a cumprir e, portanto, aqui se vê de que, deliberadamente, a Câmara Municipal, durante 3 anos, deixou degradar a rede viária, causando muitos prejuízos a todos os condutores, à mecânica dos automóveis, para no ano de eleições iludir toda a gente. Portanto, isto com o CDS não irá acontecer jamais. O CDS vai garantir de que as estradas, dentro do orçamento, terão um programa de manutenção regular ao longo de todo o mandato. E essa é a questão principal neste momento. Não vamos estar a falar que vamos fazer grandes vias, grandes estradas. Não vamos, porque a Câmara Municipal, a autarquia, não tem estofo financeiro neste momento para o fazer. Pinto Moreira, a tomada de posse, para essa expressão, o se abarcar, vá lá, digamos, do Parque Escolar para a alçada da Câmara, foi uma boa medida, não? Essa é daquelas medidas que o tempo o dirá. O tempo o dirá na prática. Como conceito de base, ele está correto. Eu acho correto. Entre a gestão da educação, políticas da educação emanadas diretamente... Estamos a ter agora a oferta até de livros, exatamente. Diretamente de Lisboa, igual para todo o país, não está a ter em conta as idiosincrasias de cada concelho, de cada distrito, de cada localidade. Portanto, mas na sua opinião não foi uma boa medida? Na minha opinião foi uma boa medida. Foi uma boa medida porque permite uma maior autonomia, uma maior capacidade de decisão da Câmara Municipal. E se nós neste momento somos, de facto, já podemos considerar, somos uma cidade universitária, nós temos ensino superior de muito boa qualidade, quer através da Escola de Enfermagem, Escola de Saúde, quer através da Escola da Universidade de Aveiro. É natural também que o município teve um papel muito importante ao elencar como estratégico esse ensino superior. Também será natural que o município tenha graus de autonomia para decidir os graus que antecedem a universidade e, portanto, preparando já o ensino secundário, nomeadamente o ensino unificado e o ensino secundário, preparando nessa sequência, nessa lógica universitária. Agora, é de facto ao nível operacional,
é uma tarefa bastante grande, não é? A gestão de todo o parque escolar, desde os edifícios até aos funcionários, com exceção, unicamente, da colocação de professores. Portanto, é uma tarefa muito grande. Uma tarefa que, no caso de ser eleito, seria entregue à Maria João Bastos, não é? Sim, Maria João Bastos, exatamente. Já foi anunciado. Claro. Tá? Vamos em frente. Eu estar na lista ou não estar, se não estiver, estão outras pessoas para qualquer área. Vamos em frente, Pinto Moreira. Falamos da ação social, estamos a falar de idosos, estamos a falar também de um tema sempre presente e sempre candente, que é o nosso hospital. O nosso hospital, iremos continuar, aqui na saúde, iremos continuar sempre a lutar pelo nosso hospital, fazendo o máximo que pudermos fazer. Há muitas valências, muitas áreas que já foram retiradas ao hospital, mas nós teremos que continuar, primeiro, a manter aquilo que temos e fazer com que o hospital, que serve ali uma zona de Oliveira das Meias Sul e também a área de Valdecambra, tenhamos ali um ponto, um equipamento, uma estrutura de apoio de emergência, de apoio de hospitalar. Portanto, aí teremos que continuar a lutar por ele e lutar com mais determinação e não apenas com manifestações de boa vontade. Pronto, e no que concerne então à ação social, precisamente nos idosos, qual é o programa que o CDS tem para este? A ação social será Sílvia Rodrigues. A Sílvia não é educadora social, mas é formada em educação social, também é conhecedora, ela trabalha ligado exatamente numa IPSS. Aqui. O apoio aos idosos. Nós temos, no nosso Conselho, um duplo envelhecimento da população, que é transversal a todo o país e transversal a toda a nossa região. E o duplo envelhecimento é que, graças à qualidade de vida, graças à medicina, aos cuidados, as pessoas vivem mais anos, portanto, vivem até mais tarde e, portanto, como vivem até mais tarde, criam outro tipo de dependências e outro tipo de necessidades que nós temos que necessariamente de continuar a cautelar. E a outra parte do envelhecimento é que tem nascido menos pessoas, portanto, o índice de natalidade tem sido mais baixo e, portanto, no futuro é estratégico o investimento no apoio à população mais idosa. E a Câmara, penso que neste sentido tem uma rede de IPSS que será, digamos, suficiente ao nível do Conselho. É preciso continuar a apoiar com todos os meios, além da Segurança Social, continuar a apoiar também para que possa fazer o trabalho de apoio a uma população cada vez mais idosa e cada vez mais carente. Precisamente por falta de nascimento, não temos então cada vez menos crianças também, a Câmara tem um projeto, ou melhor, tem um apoio financeiro para esses casais mais jovens. Faz sentido e é também dessa opinião que se deve continuar a apoiar precisamente? Deve continuar a apoiar sempre, o incentivo são 500 euros por cada nascimento, claro que é importante, dinheiro é importante. Não chega para nada hoje, mas pronto. Mas por si só não fica à vontade, mas também isso é importante e o nascimento, além disso, é fazer com que o nosso Conselho seja atrativo para as pessoas novas viverem. Só sendo o nosso Conselho atrativo e tendo condições para as pessoas, casais novos, se comprarem casa ou alugarem casa no nosso Conselho, entenderem que o nosso Conselho tem uma oferta de qualidade de vida que lhes permite, é que dessa forma nós poderemos aumentar também, por essa via, a natalidade. Portanto, a natalidade é por duas vias, não é? Uma delas é que cada mulher tenha mais filhos, em média, não é? E, portanto, o incentivo pode fazer sentido, que as mulheres aumentem o seu número de filhos, e por outro lado que haja mais casais jovens a escolher Oliveira das Meias para viver. Pinto Moreira, a gente é criticado por fazer ou por não fazer. E para quê? Para falarmos de cultura. Muito se dizia há uns anos esta parte que cultura praticamente nada se fazia ou se vinha Oliveira das Meias, que as pessoas que fugiam naturalmente para outras cidades vizinhas e não só. Agora diz que também que temos cultura a mais e gastos a mais. No que concerne à cultura e ao desporto, o que é que tem a dizer e o que é que também tem no seu programa? Ao nível da cultura, aquilo que nós temos aí vários aspectos. A cultura vai desde o património natural
como forma de... Estamos a falar de eventos que a cidade realiza também. Os eventos, há dois tipos de eventos e são os dois necessários. Há um conjunto de eventos que são aqueles que se compram. Portanto, a Câmara Municipal ou qualquer instituição, João Araújo, quer fazer um espetáculo e paga um artista e ele vem e monta o palco e faz o evento. São eventos comprados. O que é que isso... É contra isso? E o que é que isso tem? Isso tem que é feito um investimento, faz o contrato, é feito o espetáculo, no dia seguinte levanta-se a tenda, toda a gente vai satisfeita para casa e pronto. E o que é que fica? Ficou um momento de satisfação, um momento de presente, que é bom, que é necessário e é necessário. Mas tem que ser muito bem balanceado com aquilo que é de facto a cultura enquanto manifestação das populações e das pessoas. E aí na cultura nós temos que ir às nossas raízes, apoiar os nossos jovens, os nossos artistas, os nossos criadores e também muitas das associações culturais para que elas consigam fazer um trabalho de muito valor. E nós vemos, e temos bons exemplos mesmo assim. E, portanto, eu digo, se temos algumas associações recreativas e culturais com trabalho bem feito, se forem ainda mais apoiadas, o que é que não conseguiriam fazer? Veja-se o caso, por exemplo, e vou citar apenas um exemplo, o caso do Gota, em Oliveira das Mães, o grupo Oliveira... Ainda agora foi premiado com o prémio Alfredo Cortês. E aquilo é amadorismo puro. As pessoas não pagam, mas pagam para trabalhar ali. Portanto, isso, a quantidade de pessoas, desde os atores, os ensaiadores, as suas famílias, os seus amigos, é toda uma comunidade que se envolve ali em sentido de uma causa que os une. Portanto, e aqui, agora, é preciso que depois, que também ao nível da manifestação, se consigam mostrar. Portanto, temos que ter uma boa sala de espetáculos. Este projeto que está feito para o Caracas é um projeto que lhe agrada, não? O Oliveira das Mães precisa de uma boa sala de espetáculos. Portanto, sala de espetáculos condigna da nossa cidade. Condigna da nossa sala. Portanto, tem que ter sítio, tem que ter condições. Não é? Isto é como no futebol. Antigamente, quando eu era miúdo, jogava em qualquer sítio da terra, dava para jogar. Hoje não. Hoje sabemos que para ser bons jogadores é preciso ter um piso, é preciso ter condições, ter balneários. Ao nível do desporto é mesmo. Era isso. Temos muitos clubes no Conselho. Naturalmente, o Conselho tem muitos filhos. Não é fácil essa retribuição de subsídios que é equivalente a cada equipa ou a cada clube. Como é que vai ser feito, na sua opinião, ou devem ser feitos precisamente atribuídos esses subsídios? O Conselho, eu considero que o facto de ter muitos clubes em si é uma riqueza. Né? É uma riqueza. E aí também a questão do financiamento. Nós, felizmente, as pessoas e muitos clubes como têm equipas, escolas de formação, e os pais dos miúdos e as próprias escolas sabem que também têm de participar pessoalmente nas despesas. Não pode ser gratuito e todos participam. E aí os clubes têm que ter uma capacidade também de angariação de receitas e de fundos próprios. Né? E a autarquia tem que estar sempre vigilante e garantir de que nenhum clube deixa de cumprir a sua função, deixa de cumprir a sua tarefa, deixa de prestar o seu serviço público por falta de dinheiro ou por falta de apoio. Portanto, a Câmara Municipal tem que estar atenta e vigilante e ter quase que diria um sistema de alerta para que não se nenhum clube chegue a situações difíceis que depois seja difícil superar. Isso é mais uma atitude preventiva e tem que apoiar, porque o desporto lá está, faz parte da cultura, o desporto é ocupação, o desporto é formação, o desporto é escola, o desporto é lazer, é qualidade de vida. E temos aí a volta a Portugal em bicicleta já no dia 13, não é? Mais uma etapa. A volta a Portugal, sim, no dia 13. Também não acha que isto é um sinal de propaganda, a exemplo do que acontece com o mercado à moda antiga? A volta a Portugal, ali está, o mercado... Traz retorno para a cidade, para o Conselho? O mercado à moda antiga traz naturalmente, porque o mercado à moda antiga é a grande cimeira, para mim eu considero a grande cimeira do movimento associativo em Oliveira das Mães. E o mercado à moda antiga tem que ser revisto. Tem que ser revisto do ponto de vista do tempo, porque as associações
que fazem sua exposição no mercado da moda antiga. Tem um trabalho e uma logística enorme e gigante para montar, de vir das suas localidades para montar a estrutura, e depois, passado 2 dias, tem uma outra logística gigante para numa noite deixar tudo limpo. É de opinião então que o mercado da moda antiga devia ter mais dias disso? O mercado da moda antiga tem que ser alargado por 2 vias. Primeiro, para que as associações consigam mostrar mais, tenham mais tempo para mostrar todas as suas qualidades, tudo aquilo que têm, portanto, isso do ponto de vista, a parte importante, para que as pessoas de Oliveira das Meias e visitantes tenham mais tempo de lazer dentro da cidade, mais tempo de ocupação, e também outro aspecto importante é que o mercado da moda antiga seja efetivamente uma fonte de autofinanciamento para as associações. Aliás, elas próprias dizem que é o seu meio de subsistência ao longo de todo o ano, que é dali que levam alguns fundos e alguma receita. Mas é muito pouco e pode ser melhor, e tem que ser revisto o mercado da moda antiga, porque já assumiu uma dimensão muito grande. Agora, se assumir uma dimensão muito grande, não pode ser para dia e meio, tem que ser naturalmente pensado em termos de um prazo mais alargado. Pinto Moreira, conhecemos então já a lista de Pinto Moreira, já falamos da Maria João Bastos, vamos falar em pormenor de cada aqueles que vão acompanhar, neste caso daquelas. Maria João Bastos, algo mais que possamos aqui acrescentar? Eu conheço-a pessoalmente, mas os ouvintes que nos estão a ouvir certamente não conhecem. Quero falar um pouco mais da Maria João Bastos para sabermos afinal quem é que vamos ter na lista do Pinto Moreira. A Maria João Bastos é uma professora da área da cidade, de Oliveira das Meias, portanto, é da área do desporto. Ela é da área do desporto, tem estado ligada também a... Para quem não sabe, é preparadora física. É preparadora física, e tem estado também ligada ao Oliveirense, nomeadamente às equipas de basquete, a equipa de basquete feminino. Portanto, conhece muito bem a juventude, está habituada a trabalhar com a juventude, tem muitos dos alunos, eu assisto agora com manifestações de apreço e de carinho e de parabéns por este seu desafio. Portanto, é uma pessoa que, digamos que vai ocupar a pasta da Juventude e do Desporto, é isso? A pasta da Juventude e do Desporto. João Campos. O João Campos é um empresário de Carregosa, e é um homem também com uma atividade filantrópica interessante. Ele foi durante muitos anos presidente do Carregosense, do desporto, ligado ao futebol, e nomeadamente, creio que nos últimos 6 anos, até este ano, foi também presidente do Carregosense, portanto está habituado também, conhece o mundo empresarial, o mundo industrial. Ele próprio, João Campos, foi um empresário que teve de deixar Oliveira das Meias para se instalar em Estarreja, por não ter condições para licenciar a sua empresa, a sua indústria. Portanto, ele foi à procura de espaço, e neste momento está no Conselho de Estarreja, foi um deles. Portanto, ele conhece bem essa realidade para a qual já passou. Sabe quais são as necessidades de uma Câmara Municipal, as necessidades de um empresário quando precisa de se deslocar à Câmara Municipal, e como é que a Câmara Municipal, quer o seu poder político, quer os seus funcionários, devem olhar para um empresário, porque ele é empresário. E tem o conhecimento do mundo desportivo, portanto está habituado muito a gerir equilíbrios, a gerir situações. Ele reside na freguesia de Cesar, portanto é uma pessoa muito conhecida, muito querida, muito conceituada e respeitada em todo o Nordeste do Conselho. Silvia Rodrigues. A Silvia Rodrigues reside em Ucela, esteve na Assembleia de Freguesia durante este mandato, fez parte da Assembleia de Freguesia, com prestações, apesar de o PSD estar em maioria na Assembleia de Freguesia de Ucela. Ela foi sempre interventiva, foi aí que fez a sua aprendizagem política, entrou há 4 anos, ainda pela primeira vez como nova, para o mundo da política, numa Assembleia de Freguesia, conheceu bem os dossiês. É uma pessoa que trabalha na área social, portanto desempenha o seu trabalho numa IPSS, conhece o meio da ação social. Agora, aquilo que terá que pôr toda a sua experiência profissional e ao serviço também de uma interpretação política e saber quais são. E, portanto, estamos convictos que as nossas orientações estratégicas políticas estão bem definidas, portanto, depois é só afinar os processos com isso. Ela não terá qualquer dificuldade, até porque é uma mulher bastante autónoma. Susana Mortágua.
Susana Mortágua é arquiteta, ficará ou será indicada para a pasta do urbanismo, do desenvolvimento do território. Arquiteta, além de arquiteta também, tem 35 anos, ela é uma mulher que quer sempre mais, sempre à procura de mais, de desafios, ambiciosa. Ela está também a terminar o curso de Engenharia Mecânica na Universidade de Aveiro, porque desempenha a sua atividade numa empresa, na área do design e criação artística, numa empresa, e, portanto, entendeu também que profissionalmente, além de arquiteta e da capacidade de criação artística, necessita de saber e perceber como é que funcionam os materiais, como é que funciona, então foi à procura e está na Universidade de Aveiro a fazer engenharia mecânica e, portanto, é uma promessa, uma aposta para o Executivo da Câmara Municipal. E, portanto... Por último, temos a candidata à Assembleia Municipal, Ana Pedro, que foi muito elogiada pelos homens do partido do CDS, que esteve precisamente presente cá, o eurodeputado. Ana Pedro é a mais jovem do grupo, e aí foi também uma aposta para que toda a lista do CDS fosse multigeracional. Eu diríamos que quase foi uma escolha a dedo, não? Foi, efetivamente foi uma escolha a dedo, naturalmente, foi cirurgicamente, mas ver, estão definidas as pessoas. O caso da Ana Pedro tem ainda um outro objetivo muito mais grande, mais partidário, que é, sendo eu o mais velho do grupo, tenho 57 anos, a Ana Pedro é mais jovem, tem 27, e portanto ela representará a nível da Assembleia Municipal, vai fazer a sua aprendizagem na Assembleia Municipal, portanto será a preparação de uma nova geração, ou personificará uma nova geração de continuidade no CDS-PP. Candidatos às juntas de freguesia não conhecíamos nenhum. Os candidatos às juntas de freguesia, nós, as candidaturas que temos, não vamos estar em todas as freguesias, são candidaturas fortes. A União de Freguesias de Oliveira das Meias será a vice-presidente do partido, Alexandra Salomé, a doutora Salomé. A Pinheiro da Bem-Posta será a Susana Mortágua. São Roque, Pedro Maia, e Loureiro, Adão Pereira. São os nossos candidatos às Assembleias. Vou apresentar estas juntas de freguesia. É contra a União de Freguesias ou não, Pinto Pereira? Que opinião é que tem sobre esta União de Freguesias? Sou contra. Quer dizer, Vai-nos dizer porquê? Sou contra. Porque, em primeiro lugar, é facto que não se ficou a ganhar alguma coisa. Não se ganhou com isso. Eu não ouvi alguém dizer, assim, do que é a Vox Populi, alguém dizer estamos melhor. Ainda bem que houve uma agregação de freguesias que estamos bem. Não. As freguesias, conforme estavam definidas, há uma matriz histórica e cultural que agrada as pessoas. Há idiosincrasias locais, em que é apenas uma questão meramente formal e administrativa, mas por si só não é suficiente. As pessoas não há ligação, não há química entre freguesias, que são elas todas... todos os seus valores, as suas qualidades, a sua identidade, a Junta de Freguesia, as pessoas que marcaram a Junta de Freguesia, a própria igreja, as associações, o cemitério, todos esses valores, e depois vermos isto administrativamente ligado umas coisas nas outras. Culturalmente não vale, é forçado, é imposto. Portanto, é imposto, não nasceu de uma vontade de baixo para cima, nasceu de cima para baixo. E esta imposição veio que depois não se vai materializar em coisas concretas e práticas, em agilização do processo. Faz sentido, Pinto Pereira, de que a própria cidade tenha uma junta de freguesia, porque nunca se sabe onde é que começa naturalmente o papel da junta de freguesia e onde é que aparece a intervenção da própria Câmara Municipal. Faz sentido? Faz sentido porque aquilo que diz é verdade. Há uma dificuldade em ver onde é que termina a intervenção da Câmara e onde é que começa a intervenção da freguesia. Isso não... É que há gente que discorda disso, por exemplo. Pois, isso é verdade. Mas as Assembleias de Freguesia têm todo um conjunto de atribuições e de competências, portanto, um quadro de competências gigante, e o termo é gigante, que foram passadas para a esfera das juntas de freguesia.
E aí o pernicioso, o negativo nesta questão, e já o debatemos, já tem sido debatido também noutros fóruns, é que as juntas de freguesia foi atribuído um conjunto de competências, mas sem o devido pacote financeiro. Ou seja, as juntas de freguesia receberam mais trabalho que têm que fazer, mas não receberam dinheiro a mais para desempenhar esse trabalho. Portanto, há muitos trabalhos que o cidadão normal não se apercebe, não está, mas é o presidente da junta e a equipa da junta que anda a fazer. Que anda a fazer com as pessoas para isso. Li aqui numa entrevista, naturalmente, ou neste caso concreto, na sua apresentação, de que, em caso de ser eleito, não tem problema nenhum em atribuir pelouros aos vereadores da oposição. Sabe que eu aprendi na política e aquilo que aprendi, tive a felicidade de aprender o processo da política com o Sr. Ângelo Azevedo, com o Comendador Ângelo Azevedo. Na altura, o Comendador Ângelo Azevedo ganhou com maioria absoluta, portanto eu estive nesse mandato dele e, portanto, nós éramos 5. Mas sei que no mandato anterior, o Presidente Ângelo Azevedo não tinha maioria absoluta. E como ele é um exemplo para mim, eu sei que ele deu meio tempo ao CDS e meio tempo ao PS. Ora, se o Presidente Ângelo Azevedo o fez, eu também não terei problemas em fazer por aí. Portanto, isso não é. E depois penso que a nível local as pessoas têm de contar mais do que os partidos. Portanto, eu não vou. O CDS, como não vai concorrer contra ninguém, não vamos concorrer contra ninguém, não somos contra ninguém. Se houver necessidade, e essa necessidade em caso naturalmente não ter uma maioria absoluta, em precisar de reforçar com outros partidos, não há problema nenhum. Há aqui 3 pontos que eu lhe queria naturalmente aflorar, porque são de alguma forma no programa do CDS e no seu conceito, são muito convergentes com o PS. Eu falo concretamente, precisamente, numa rede viária estruturante entre Santiago e Cocurgés com ligação ao VAR na A29. Falo também da infraestruturação e qualificação de todos os industriais que há pouco falava e ainda de outro ponto que tem a ver com os percursos de Tuás. Quer-nos concretamente dizer qual é a diferença entre tudo isto? Estes pontos que acabei de citar são de alguma forma convergentes com o PS também. Há problemas, os problemas que existem no Conselho não serão naturalmente problemas ou do CDS, ou do PS, ou do PSD. São do próprio Conselho. São problemas do Conselho, e, portanto, acho perfeitamente natural que haja convergência de opiniões ao elencar algumas áreas como prioritárias. Isso já assim aconteceu no passado, mesmo em termos de Assembleia Municipal, há muitas decisões muitas deliberações que são feitas por unanimidade com os partidos políticos. Oliveira das Meias é um concelho com uma maturidade democrática bastante grande, que não vejo como positivo e salutar que haja pontos de convergência, desde que as pessoas não sejam coagidas a pensar desta ou daquela maneira. Não, de forma natural, penso de uma determinada maneira, se outro pensar, ok, estamos de acordo, Estamos a 2 meses das eleições, praticamente, a verdade poderá dizer-se que a campanha verdadeiramente dita ainda não começou, mas já se fala muito. O que é que tem ouvido, aquilo que tem escutado, como é que reage àquilo que se vai dizendo? Nós, e como estamos em campanha eleitoral, eu e a minha equipa e a nossa orientação é que nós vamos pensar em nós. Vamos pensar pela nossa cabeça, vamos fazer o nosso percurso. Já houve um tempo, que durante estes últimos 3 anos, em que tínhamos que estar atentos, naturalmente, àquilo que era o espectro, dentro do espectro político de Oliveira das Meias, quais eram os vários equilíbrios. Neste momento, não. Temos uma equipa, temos um programa perfeitamente definido, é isso que vamos olhar para a frente. Aquilo que ouvirmos como informações daqui a dali não vai afetar rigorosamente nada aquilo que é a nossa determinação, de que iremos, antes de mais, pautar por uma campanha limpa e com elevação. Como há pouco dizia. Penso que trazia alguns pontos que queria abordar. Não sei se abordamos todos os pontos que traz aí nos seus apontamentos. Se tem algum que nos está a escapar, aproveita o tempo. Tem, e também na apresentação, isso é importante ao nível da regeneração urbana. Exatamente. Então, um programa importante da regeneração urbana e... as pessoas perceberem do que é que estamos a falar. Portanto, é da cidade, na cidade de Oliveira das Meias. E então, na apresentação, eu convidei, e fiz o convite, durante este mandato já, a todos, para a inauguração da estalagem em São Miguel.
Portanto, isso será ponto assente com o CDS na Câmara Municipal. A estalagem São Miguel é no primeiro mandato que voltará a ter o... Será entregue a exploração a privados ou ficará por conta da Câmara Municipal? O modelo, a seu tempo, o iremos ver. Agora, o Oliveira das Meias precisa daquele espaço, precisa daquela estalagem, daquele local com requalificado, precisa de uma estalagem naquele sítio. Portanto, não podemos mais viver com um imóvel que está ali a degradar-se há 20 anos. E que passou vários... Por culpa de quem, concretamente? Por culpa, naturalmente, da autarquia. Única culpa da autarquia. Porquê? Porque a autarquia é, neste momento, a proprietária. Como sabemos, a estalagem foi construída por uma sociedade, mas depois, com o tempo e por uso capião, a propriedade ficou para a Câmara Municipal. Portanto, a Câmara Municipal é dona do imóvel. Passaram vários mandatos autárquicos, houve inclusive uma fundação na Salete, a funcionar, instalada, e que gastou dinheiro ao município e que deixou 500 mil euros de prejuízos que deixou para ser absorvidos pela Câmara Municipal. Portanto, tudo isso foi despesa e não foi feito rigorosamente nada. Portanto, a estalagem São Miguel vai ficar a funcionar, vai ser qualificada durante o primeiro mandato. Outro aspecto também é que, e também isso é um compromisso, não é uma promessa, é um compromisso, o Café Arcádia vai voltar. Muito sem falar do movimento de crescimento no velho Café Arcádia. Com o ex-libris da cidade, não é? Vai ficar durante o primeiro mandato, vai ficar de certeza. Depois, se a cidade, neste momento, temos a parte sul com a Praça da Cidade, que teve uma qualificação muito boa, interessante, está um espaço interessante. A Rua Pedonal também cumpre o seu papel. A nossa visão, nós retiraremos o mercado daquele sítio, iremos construir um mercado noutro sítio com condições completamente diferentes, mas isso será a verdade, e todo aquele espaço ficará amplo, a Praça José da Costa, a Praça do Mercado, com a requalificação do Salão Nobre, para criarmos ali uma verdadeira praça multigeracional de encontro de gerações, dotada de meios para ser a verdadeira praça o ex-libris da cidade, e que será chamada a Praça da Vila, inclusivamente, a nossa proposta. Mais alguns dados que queira acrescentar, que trazem os seus apontamentos? Não, são esses essencialmente quanto à regeneração urbana, portanto a Praça José da Costa e querendo ali a Praça da Vila, e também o mercado da mercantil. Portanto, o edifício da mercantil, que é um edifício que é de propriedade da Câmara Municipal, que está a degradar-se também ali abandonado, um edifício que está com uma traça arquitetónica, com uma fachada de muito valor. A nossa ideia é que iremos ver, se reunir condições de viabilidade, a nossa proposta será para a construção de um hostel ou de uma guest house, para pensar no público jovem. A Câmara Municipal, que tem vários edifícios alugados, é de opinião de que isto se deve manter, ou era de opinião de que, se fosse possível juntar tudo num local só? Esse é um assunto que tem que ser resolvido, mas não poderá ser feito agora. Não poderá ser feito agora porque a Câmara Municipal ainda está num processo de um passivo financeiro enorme, de 55 milhões, ainda faltam 25 milhões, e portanto todos os anos há um esforço financeiro que tem que ser suportado e portanto que impede qualquer investimento. Para se ter uma ideia, dos perto de 40 milhões de euros que é o orçamento da Câmara anual, apenas 30 milhões são para despesa e apenas 10 milhões ficam como capital. Mas esses 10 milhões, quase 5 milhões são para amortizar dívida e pagar os juros da dívida. Portanto, só ficam 5 milhões para fazer investimento propriamente dito. Não dá para fazer. Portanto, quando se diz que a Câmara fez o seu trabalho, a Câmara não fez o trabalho de pagar a dívida, não fez o seu trabalho nenhum, é obrigação, está obrigada, está contratualizada. Aquele dinheiro tem que amortizar todos os anos e tem que pagar os juros. E o resto é o que fica. E o que fica é o que nós sabemos. É muito pouco para investimento. Não vale a pena, não vamos estar a iludir os oliveirenses que se vai fazer mundos e fundos, que não vai. Vamos a fazer o que temos de fazer bem.
que, em nosso ver, em múltiplas áreas, não tem estado a ser bem gerido. Quase no final da nossa conversa, temos praticamente 5 minutos. Pinto Moreira, o que é que espera receber dos oliveirenses, tendo em conta que o CDS nunca terá tido uma implantação em Oliveira das Meias, como provavelmente desejava também? O que é preciso mudar na opinião das pessoas e nestas pessoas que podem votar CDS? Não somos nós que mudamos a opinião das pessoas. As pessoas Claro. Podem mudar a sua opinião. Mas para mudar esta implantação, o que é que mudar temos a de nossa fazer? opinião. Isso são exatamente. Concorda comigo? Concordo. São os dois objetivos com que esta Comissão Política começou o seu mandato já quase há 2 anos. O primeiro era fazer crescer o partido e, portanto, através da Assembleia Municipal, através da Comissão Política, através da participação nos meios de comunicação social e através do contacto de rua, portanto, e das pessoas, fomos passando a imagem do CDS diferente de um CDS com ideias perfeitamente, com uma linha definida. E a segunda foi fazer uma preparação muito boa, e aí digo e tenho que o dizer, uma preparação excelente para este ato autárquico, para esta autarquia. Nós fizemos uma preparação mesmo muito, e sem alaridos, sem grandes publicidades, sem grandes parangonas. Primeiro fizemos o trabalho de casa muito bem feito, muito apresentado, e agora é que o estamos a apresentar mesmo. Portanto, e é isto que nós vamos apresentar ao eleitorado oliveirense, na expectativa, lá está, que consigam acreditar em nós, porque o que nós pretendemos é acreditar as AMEIs. Está confiante que poderá ganhar ou está confiante pelo menos que poderá ter algum vereador? Nós temos consciência e realidade do espectro político, da matriz partidária da população de Oliveira das Meias. Nós temos consciência disso. Temos consciência de que todas as eleições até hoje foram marcadas por uma polarização, por uma bipolarização entre 2 partidos políticos. Não é? E, portanto, neste momento não aconteceu nada de extraordinário, nem pode acontecer. Quase que não existe aqui espaço para o CDS? Isso é o que nós vamos querer, isso é o que nós queremos exatamente, é terminar com essa realidade dual, bipolar, e criarmos ali um triângulo, e nós pretendemos ser o terceiro com força. Querem ser intervenientes, não é? Intervenientes e com poder de persuasão, com poder de decisão. Pinto Moreira, mensagem final para os oliveirenses que nos estão a ouvir através do Cidades Online e também da Rádio Mais. Estamos mesmo no final do nosso tempo. Com mensagem final, queria dizer 3 minutos. Com mensagem final, dizer aos oliveirenses que eu acredito em Oliveira das Meias, sou toda alma e coração em Oliveira das Meias, sou apaixonado por Oliveira das Meias, conheço bem toda a sua realidade e que toda a nossa equipa do CDS estamos neste espírito, estamos ligados. E daí que pretendemos capitalizar tudo o que é bom, tudo que é feito pelos oliveirenses, tudo que é feito pelo seu tecido económico, pelos empresários, tudo o que é feito pelos movimentos associativos de todas as espécies, tudo aquilo que tem levado a Oliveira das Meias pelo bom nome para fora, que isso depois também ao nível da qualidade de vida, ao nível da valorização do património, ao nível do bem-estar, ao nível do ambiente, água e saneamento é a primeira velocidade. Portanto, queremos que Oliveira das Meias seja visto como um concelho moderno, um concelho dinâmico, um concelho pujante e um concelho onde vale a pena viver. Pinto Moreira, foi um prazer tê-lo aos microfones da Rádio Mais, também no Cidades Online. Para nós foi um prazer estar consigo e assim chegamos também ao final desta conversa. Muito obrigado pela oportunidade que foi dada de, mais uma vez, de explicar aqui algumas daquilo que são as nossas ideias e as nossas propostas. E pronto, assim chegamos ao final então desta conversa com mais uns candidatos à Câmara Municipal de Oliveira das Meias. Começamos, como sabe, com o Ricardo Tavares, candidato pela PSD, Joaquim Jorge do PS e agora Pinto Moreira do CDS.